tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de Biologia e já estamos na aula 22.1. Olha aí, meu diretor, adorei descer, ó. Então, pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Gostaria aqui de mandar um grande abraço aos professores presenciais e também a vocês, meus queridos alunos, né? Isso mesmo. E agora, professora, o que a gente vai aprender na aula 22.1? A gente vai estar aprendendo, tá, os processos de trocas de substância. Lembra que vocês aprenderam sobre a membrana plasmática com o professor Jefferson na aula 21? Pois é. Mas como é que será que acontece, pessoal, a passagem das substâncias? Como é que elas entram na célula? O que acontece? Será que tem algum mecanismo? Como é que é, professor? Então, a gente vai ver. Vamos lembrar um ponto aqui principal, muito importante da aula passada, é que a membrana plasmática, ela faz o quê? Ela tem o que a gente chama de permeabilidade seletiva. Isso quer dizer o quê? Que ela vai selecionar o que entra e também o que sai dela. E é isso que a gente vai estar vendo nessa aula, como que vai acontecer esse processo de troca, de entrada e saída de substância. Professora, a senhora falou substância, mas que substâncias são essas? Exemplo bem clássico aqui. O gás oxigênio, como é que será que o gás oxigênio entra na célula? Como é que o gás carbônico sai da célula? Como é que a água entra? Como é que a água sai? Tem algum mecanismo? Tem alguma pressão? Tem. E a gente vai ver esse processo aí. Então, meu diretor, corta agora para a telinha. Isso aí. Aula 22.1, primeiro ano. Eu, professora Laísa, professora Tabita e professor Jefferson. A gente vai estar falando sobre o que, professora? Sobre os processos de troca entre a célula e o meio externo, tá bom? Esses processos, eles são divididos em dois tipos, pessoal. Então, vamos lá. Vou pedir aqui para o meu diretor aqui me colocar aqui no meio. Isso aí. Então, esses processos de troca de substâncias do meio da célula para o meio externo, ele é dividido em dois tipos. O transporte, que a gente chama de transporte passivo, e o transporte que a gente chama de transporte ativo, tá bom? O transporte passivo, o nome já está falando, é algo natural, que a célula ela não gasta energia para estar transportando, tirando essa substância, saindo ou entrando a substância. Já o transporte ativo, a célula ela acaba gastando energia para desempenhar aquela função. Então, meu diretor, vamos voltar agora para a telinha. Isso aí. Então, de acordo, né, com esses processos, nós vamos ter a chamada difusão, tá bom? Que pode ser difusão simples, que a gente chama, ou difusão facilitada, que faz parte do transporte passivo. E também a gente vai ter a osmose, que também faz parte do transporte passivo e está relacionado, pessoal, com a água, a entrada da água, solvente universal, né? A entrada, a saída da água, do hipotônico. Aí vale lembrar aqueles conceitos que vocês já viram no fundamental, mas eu vou estar relembrando aqui para vocês os conceitos de concentração do meio hipotônico para o meio hipertônico, que é o que acontece com a osmose, com a água, que é o solvente, né, universal. A gente vai ter o transporte ativo, que é o transporte, né, onde a célula, para passar uma substância ou sair dela essa substância, essas moléculas, né, ela vai desempenhar, vai gastar energia, o que a gente chama de ATP. Então, ela tem um gasto de energia. E vamos ter também, né, a endocitose e a exocitose, que também a gente vai estar comentando nessa aula. Então, já viram que vai ter bastante assunto aí para a gente falar. Então, vamos começar, então, de fato, com a difusão. O que será? O que é a difusão? A difusão, gente, ela é um processo natural. Como eu falei para vocês, né? A difusão, ela pode acontecer de duas formas. A difusão simples, que eu posso dizer que é natural. Ela pode ser dividida em simples ou a difusão facilitada. Facilitada, isso quer dizer o quê? Aí vocês vão ter que relembrar, gente, o que vocês viram na aula anterior,
né, a membrana plasmática. Vocês não estudaram que a membrana plasmática é formada por uma bicamada lipídica? Isso aí, vamos relembrar aí, vamos resgatar aí o que vocês viram. Então, através dessa bicamada lipídica vai estar entrando ou vai estar saindo substâncias de forma simples, que eu falo que é a forma mais natural, ou de forma facilitada, através das proteínas que a gente tem, né, aderida a essa membrana, que vai estar facilitando com que essa substância, essa molécula entre ou saia da célula. Então vamos lá, gente. Primeiro, vamos só pensar aqui nessa questão do soluto e do solvente, para vocês entenderem melhor, né, o que eu estou tentando especificar aqui para vocês, explicar para vocês, né? O soluto é a substância que vai ser dissolvida pelo solvente. Só vamos pensar aqui na água. Você pega um copo de água e pega um pouquinho, uma colherzinha de sal. A água, ela é o solvente e o sal, ele seria o quê? O soluto. Pensou nisso? Beleza. Então, o soluto, esta substância, é a que será dissolvida pelo solvente. A água, ela vai dissolver esse sal, ou seja, o soluto ele vai ficar disperso em um solvente e logo após formará o quê? Uma nova solução, como vocês estão vendo aí nessa imagem, tá bom? Solvente. O solvente, pessoal, é onde o soluto ele é disperso para formar o quê? Qualquer solução. Outro exemplo aí, professora, do dia a dia de solvente. Né? Muita gente às vezes, eu tô nervosa, não sei o quê. Aí vai lá, pega a aguinha e tem gente que tem a mania de pegar e colocar um pouquinho de açúcar. Né, água com açúcar para tomar, para se acalmar, muitas vezes a pessoa fala, né, tem essa ideia da água com açúcar para acalmar. Então, quando você prepara a água e coloca um pouquinho, digamos assim, da colher ali do açúcar, ali você está preparando o quê? Uma solução. A água, ela é o solvente e o açúcar é o soluto. A partir do momento que você mexe a água com o açúcar, você vai perceber que ali aqueles cristais, eles vão se dissolver e você vai ter uma solução de água com açúcar. Assim como a água, né, que é um solvente universal, existem diversos tipos específicos para cada utilidade. Na biologia, a gente usa muito a água, então é o exemplo que a gente vai estar usando nessa aula, que eu acredito que fique mais fácil para vocês. Então, o solvente na biologia, o solvente universal que a gente usa na biologia, né, na maior parte dos livros, na maior parte é a água, tá bom? E as outras substâncias, já vai ser o quê? Já vai ser o soluto. O soluto, ele vai ser sempre o quê, gente? Dissolvido na água, que é um solvente universal, ok? Então, esse ponto aí de soluto e solvente, ele é muito importante para que vocês possam entender essa diferença, essa divisão aí. Prosseguindo, mais uma vez aqui, né? A difusão, ela consiste na passagem, olha aí, gente, na passagem das moléculas do soluto, olha aqui mais uma vez aqui o soluto, do local de maior para o local de menor concentração. Isso quer dizer o quê, gente? Do local hipertônico, toda vez que você escutar a palavrinha hiper, você vai ter que lembrar que é o quê? Que é um meio que está com bastante soluto. Então, ele está muito concentrado para o meio de menor concentração, que tem pouca concentração daquele soluto específico. Tá bom? Então, a difusão, ela sempre vai ser essa passagem das moléculas do soluto, do local que vai ter uma maior concentração dele, para o local que vai ter o quê? A menor concentração. Tá ok? De maior concentração para o local de menor concentração. Quando a gente fala sempre do local de maior concentração, a gente está falando que aquele meio, o meio específico ali, vocês vão ver também, ele é um meio hipertônico, hiper de muito. E o meio que tem pouco soluto, pouca concentração, ele é pouco concentrado, ele é chamado de hipotônico. Menos concentrado. Então, a difusão ela sempre vai acontecer do local de maior para o de menor concentração, quando a gente fala da difusão, tá bom? Prosseguindo, como eu falei para vocês, né, a difusão, ela faz parte
do que a gente chama de transporte passivo. Passivo por quê? Porque a célula, ela não vai gastar energia, tá bom? Então, mais uma vez aí, né, consiste na passagem das moléculas do soluto do local de maior para o local de menor concentração, como a gente já viu, né, no slide anterior, até estabelecer o quê? Um equilíbrio. Não vai ficar toda hora passando. Vai chegar uma hora que vai cessar e vai estabelecer um equilíbrio. Aqui, né, que vocês percebem aqui, a gente tem aqui o soluto. Vou até marcar aqui com outra cor, que eu acho que fica até melhor aqui deixa eu ver aqui, com esse amarelo aqui, laranja. Vou marcar aqui. A gente tem aqui a concentração aqui de soluto, bastante concentrado aqui, vocês estão vendo? E o que vai acontecer? Esse soluto, ele vai se dissolver no solvente, que é essa água aqui que vocês estão vendo aqui, que é a água, ele vai se dissolver e vai se espalhar, como aqui, ó, como nessa imagem aqui, né, que ele está se espalhando, até ficar o quê? Todo o solvente equilibrado, né? A água equilibrada aqui, e a gente vai ter o quê? Esse equilíbrio do soluto dentro dessa solução aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, percebam a diferença? Aqui estava bastante concentrado de soluto e conforme, né, a gente foi montando, mexendo a solução, digamos assim, esse soluto ele ficou em equilíbrio, como mostra essa imagem aqui, essa última imagem aqui. Perceberam? É um processo lento, exceto, gente, quando o gradiente de concentração for muito elevado ou as distâncias percorridas forem curtas, tá bom? É mais um ponto aí que vocês têm que lembrar, têm que gravar, tá bom? Do meio maior, mais concentrado, para o meio de menor concentração. É mais um ponto aí que vocês têm que lembrar, gente, tá bom? É isso aí. Vamos prosseguir agora, continuando, né, com esse processo aqui, do transporte passivo da difusão. Então, a passagem de substâncias através da membrana se dá em resposta ao gradiente de concentração, a concentração dessas substâncias, como vocês estão vendo aqui mais uma vez nessa imagem. Olha aqui, ó. Então, percebam aqui, maior concentração, conforme, né, vocês vão pulando aqui as imagens, né, essa substância, esse soluto vai se dissolvendo no solvente, na água, aí a gente tem a solução. Perceberam aqui? Isso aí. Prosseguindo, né, na membrana celular, há uma molécula transportadora chamada permease. Olha aqui, essa molécula transportadora chamada permease. Deixa eu mudar aqui agora novamente aqui essa tinta, que eu acho que vai ficar melhor. Quando todas as permeases estão sendo utilizadas, a velocidade não pode aumentar. Então, aquela questão, né, da distância, da velocidade, da rapidez, não tende a aumentar. Mais uma vez aqui, vamos só relembrar aqui, gente, aqui a gente tem o que a gente chama de membrana plasmática, formada, pessoal, por uma bicamada lipídica. Vocês estão vendo aqui os lipídios, a bicamada lipídica? Isso mesmo, aqui a gente tem o meio extracelular, que seria o meio fora da célula, e o meio intracelular. Tá percebendo aqui? Isso mesmo. Então, essa aqui, a gente poderia dizer que essas imagens aqui, elas estão facilitando o transporte do soluto. Perceba que aqui fora a gente tem mais o quê? Mais soluto. Olha aqui esses pontinhos, né, amarelos aqui nessa imagem. São os solutos. Então, isso quer dizer o quê? Que o meio extracelular ele está hipertônico e o meio intracelular, que tem a menor concentração aqui de soluto, né, se você observar, ele está o quê? Ele está hipotônico, com uma menor concentração. É só para vocês relembrarem, né, a diferença de concentração. Meio hipertônico para o meio hipotônico. Toda vez que eu falar hipertônico,
eu estou dizendo o quê? Que naquele meio eu tenho muito soluto. E quando eu falar do meio hipotônico, aquele outro meio é um meio que tem pouca concentração de soluto. Tá bom? Só para vocês relembrarem em cima dessa imagem, que eu acho que fica mais prático. Né? Como alguns solutos diferentes podem competir pela mesma permease, a presença de um dificulta muitas vezes a passagem do outro, tá bom? É só um ponto que eu quero lembrar aqui para vocês. Vou até pedir para o meu diretor aqui colar em mim. Vamos lá, diretor. A gente viu, gente, a difusão. Né? A difusão simples, a substância ela vai estar passando por aquela bicamada lipídica. Isso mesmo. E quando eu falo da difusão facilitada, eu vou ter as proteínas integrais, né? Por isso que vocês viram aquela imagem ali da permease, né? A proteína. E essa proteína é como se ela fosse um canal, gente, que abrisse e a substância passasse fácil pela célula, pela membrana plasmática, tá bom? Então, meu diretor, vamos voltar agora para a telinha. Isso aí. Então, a gente viu um pouquinho dessa diferença da difusão, só para aumentar, né, que, com relação ao transporte passivo. Vamos pensar agora na osmose. Vocês viram que a difusão, ela é o quê? Do meio hipertônico para o meio hipotônico, para o meio de muita concentração de soluto para um meio de pouca concentração. Já a osmose, ela já é o contrário. É um meio, vai acontecer com a água, a gente leva em consideração a água, tá bom? E além da gente levar em consideração a água, que é um ponto bastante importante, é do meio hipo para o meio hiper. No caso, é a passagem da água. A substância que vai passar não é outra substância que não seja a água. Quando a gente fala da água, vocês já podem estar o quê? Associando ao processo de osmose. E o processo de osmose, pessoal, ele vai acontecer tanto na célula vegetal, né, na célula das plantas de uma forma geral, quanto também na célula animal. É isso mesmo, na célula vegetal e também na célula animal. E como é que acontece? Será que tem diferença da célula animal para a célula vegetal? Sim, professora, tem diferença. É o que a gente vai ver, tá bom? Então, gente, quando duas soluções se mantêm separadas por uma membrana semipermeável, lembrando, né, gente, a membrana plasmática ela é o quê? Ela é semipermeável. Ocorre o fluxo de água da solução mais diluída. Quando ele fala aqui solução mais diluída, ele está falando do quê? Da solução menos concentrada. Se ela é menos concentrada, ela vai ser hipotônica. Para a mais concentrada. Então, a osmose nada mais é do que a passagem da água de uma solução mais diluída para uma solução mais concentrada. Essa difusão do solvente é chamada de osmose. Olha aí, gente. É chamada de osmose, que é a difusão da água. A água vai estar passando por essa bicamada aqui, lipídica, fosfolipídica, que a gente tem e que forma a membrana plasmática. Para isso, é interessante a gente resgatar um conceito que vocês já viram lá no ensino fundamental, que são os meios onde a célula, tanto animal quanto a célula vegetal, elas podem estar inseridas, tá bom? Nós temos três meios. O meio que a gente chama de isotônico, que eu posso dizer que é o equilíbrio, é quando a gente tem um equilíbrio de proporção da água, tanto de dentro quanto para fora da célula. Nós vamos ter um meio que a gente chama de hipotônico, que é o que eu já falei, né? O meio hipotônico, pessoal, é aquele meio que tem pouca concentração do soluto, tá bom? E o meio hipertônico. Quando eu falo do meio hipertônico, eu estou falando do meio que tem muita concentração de soluto. Já é o contrário do meio hipotônico, que tem pouca concentração de soluto, tá bom? Aqui até o esqueminha aqui, pouca concentração, abaixo, hipertônico, muita concentração de soluto, né? O esqueminha que a gente usa. O isotônico, ele está equilibrado de concentração. O hipotônico é o meio que tem pouca concentração. O hiper,
Muito. Tudo que é hiper, gente, é grande, é muito, é exagerado. Então, é isso aí. Sinalizem, gravem esses conceitos aí que é importante. Vou analisar agora a célula animal, tá bom? Osmose em célula animal. Vamos pensar aqui que a osmose é o quê, gente? É a passagem da água. Osmose, ela é a passagem da água. No meio isotônico, eu digo o quê? Que o meio isotônico, ele é um meio que está o quê? Equilibrado. Ele é um equilíbrio, né? Então, isso quer dizer o quê? Que no meio isotônico, a água, ela flui na mesma proporção para dentro e para fora da célula. Olha aqui, a água para dentro e a água para fora da célula. Ela flui de uma maneira equilibrada. Então, só um ponto aqui, né, que eu esqueci de especificar para vocês. Isso aqui, gente, é o nosso glóbulo vermelho. É uma célula animal e é o nosso glóbulo vermelho, que é a nossa célula sanguínea, tá bom? E como é que seria se eu colocar a célula animal no meio hipotônico? O que vocês sabem do meio hipotônico? Que ele é um meio que tem o quê? Pouca concentração, não é? Dissoluto. Isso quer dizer o quê? Que no meio hipotônico, a água, ela vai entrar, vai aumentar a entrada de água. Tá vendo que vocês nem veem água saindo aqui? Quando a gente compara com o isotônico? Então, a água vai entrar, vai aumentar o volume da célula. Olha aqui, gente, ela parece aquele balãozinho, né? De tão grande que ela se tá. E o que vai acontecer, gente? A célula, ela vai se romper. E quando ela se rompe, a gente fala o quê? Que ela sofreu uma lise celular, uma morte, ela se rompeu. Entrou tanta água no meio hipotônico que ela se rompeu. É mais uma característica aqui no meio hipotônico. Então, a osmose, quando ela acontece no meio hipotônico, no caso da célula animal, tá bom? Que é interessante, vocês têm que gravar isso na célula animal. Vai acontecer tanta entrada de água na célula que ela vai se romper e vai provocar a morte celular, lise, o rompimento da membrana. E no meio hipertônico? No meio hipertônico, o que eu tenho que lembrar? Que o meio hipertônico é aquele meio que tem muita concentração de soluto, certo? Se você coloca a célula nesse meio, vamos lá, mergulhada nesse meio, o que vai acontecer? A água, ela vai sair, ela vai perder água. Ela perde água para onde? Para o meio extracelular, que é o ambiente, que é o que a gente fala, né? Que ela perde água por meio de osmose. E o que vai acontecer com essa célula? Ela vai murchar, ela vai perder o seu formato. Olha aqui, gente, ela murcha. Tá vendo? A diferença de uma célula que a gente pode considerar equilibrada, normal, no meio isotônico, e a diferença de uma célula no hipotônico para o hipertônico, é isso mesmo. Prosseguindo aqui, vamos agora analisar a osmose na célula vegetal. Ao contrário da célula animal, a célula vegetal, ela tem o que, gente? O que a gente chama de parede celular, que contribui, né, para essa questão osmótica, além do vacúolo. O vacúolo, pessoal, é essa bolsinha aqui, tá vendo? Além desse vacúolo, que vai ajudar nessa pressão, tá ok? Então, no meio isotônico, vocês vão ter aqui a célula, né, nesse meio, onde você tem o quê? A entrada e a saída de água, né? Já no meio hipotônico, quando você coloca uma célula vegetal no meio menos concentrado, no meio hipotônico, que tem uma menor concentração, o que você vai perceber? Que vai ter a entrada da água e ao mesmo tempo que tem a entrada dessa água, você também vai ter a saída. Só que se vocês perceberem, em relação ao isotônico, o que aconteceu aqui, na maior parte aqui da célula? O vacúolo, aqui, tá vendo, pessoal? O vacúolo, ele aumentou. Justamente para quê? Para que a célula não estoure. Digamos assim, o vacúolo, ele serve para regular essa pressão osmótica da água e fazer com que ela não estoure. A célula não estoure. Então, é mais um ponto aí que a célula vegetal tem com relação à célula animal. Já no meio hipertônico, a célula também não vai estourar, né? nem ficar igual à célula animal. Mas o que você percebe? Que o vacúolo aqui, ó, em comparação com o meio hipotônico, tá
bom? Ele diminuiu, a célula teve que o quê? Diminuir. E ela perde, né, quando a gente leva em consideração a entrada de água e a perca de água aqui, ela perde bastante água no meio hipertônico, mas isso não faz com que, por exemplo, a célula morra, alise, tá bom? Ou murche, né, do jeito que possa acontecer na célula animal, em comparação com a célula animal, tá bom, gente? Então é isso que acontece, porque no caso da célula vegetal, o vacúolo, ele exerce essa função, ele ajuda. Prosseguindo aqui, né, mais uma vez aí, vocês estão vendo aqui, né, o vacúolo, de uma forma mais simplificada com relação à entrada e à saída da água, ou seja, as concentrações de partículas dentro e fora das células são iguais. A diferença de pressão de difusão é nula, graças, né, ao vacúolo. No caso, isso aí é o quê? No meio isotônico. Então, quando a célula está em meio isotônico, a parede celular não oferece a resistência da entrada de água, por isso que a água entra normalmente. Nesse caso, né, as concentrações das partículas dentro e fora das células são iguais e a diferença de pressão de difusão ela vai ser nula no meio isotônico, tá bom? Prosseguindo aqui, né, vamos pensar aqui no meio hipotônico. Né? Quando a célula vegetal está em meio hipotônico, ela vai fazer o quê, pessoal? Ela vai absorver água. Quando a gente compara aqui essa célula inicial para essa célula aqui, a gente percebe que ela absorveu água. Olha como é que o vacúolo dela ficou grande. E ao contrário da célula animal, né, como eu falei para vocês, ela não se rompe, ela não tem a lise, pois ela é revestida pela parede celular. Vale lembrar aí o empenho da parede celular, que é totalmente permeável, mas tem elasticidade limitada, restringindo o aumento do volume da célula. Né? Esse PT aqui, que é pressão de turgescência, tá bom, gente? Tem a ver com a força que a água entra na célula. Né? Percebam aqui que no final a pressão osmótica é igual à pressão de turgescência. Essa pressão, né, ela é igualada. Então, ela restringe esse aumento do volume da célula. Prosseguindo, assim, gente, a entrada de água na célula não depende apenas da diferença de pressão osmótica entre o meio extracelular e o meio intracelular. Principalmente a pressão osmótica do suco vacular, líquido presente no interior do vacúolo da célula vegetal. É que esse líquido aqui que vai estar regulando. Depende também da pressão contrária exercida pela parede celular. Essa pressão, que é a pressão, né, dessa força, que dá essa força, é conhecida por pressão de turgescência ou resistência da membrana celulósica à entrada de água na célula, a força dessa entrada na célula. Agora vamos analisar o meio hipertônico. Quando a célula está em meio hipertônico, o que vai acontecer? Ela perde água. Por isso que a gente viu a redução do vacúolo, né? Ficou bem retraído. O seu citoplasma se retrai, ele vai se retrair, deslocando a membrana plasmática da parede celular. Como não há deformação da parede celular, ela não exerce pressão de turgescência. É mais um ponto aí, tá bom? E aí ela não tem o que acontece com a célula animal. Aí mais aqui outro exemplo aí para vocês verem a diferença, né, da célula animal para a célula vegetal, quando elas estão no mesmo meio. Vocês vão perceber aqui que no meio hipotônico a célula animal ela se rompe devido à grande entrada da água, mas aqui na célula vegetal não, né, por conta dessa pressão de turgescência. Já no meio hipertônico você percebe que a célula animal ela fica murchinha. Na célula vegetal, ela até diminui o tamanho do seu citoplasma, mas ela não se rompe, não morre, né, digamos assim. E disse que a célula está plasmolizada, se a célula plasmolizada for colocada em meio hipotônico. Então, no meio hipotônico, ela está o quê? Plasmolizada. Então, absorve água e retorna à situação atual. Então, se a célula plasmolizada for colocada nesse meio hipotônico, ela absorve água e retorna à situação atual, tá bom? Inicial. O fenômeno inverso, né? A plasmólise chama-se de desplasmólise ou
desplasmólise mesmo, tá bom? Vamos falar agora do transporte ativo. O transporte ativo, pessoal, ele é o transporte que a célula ela perde. Vou até pedir aqui para o meu diretor me filmar aqui um pouquinho e sair. O transporte ativo é o transporte que a célula ela tem um gasto de energia para fazer o quê? A passagem da substância. É o que a gente vai ver agora. E o exemplo que a gente vai dar aqui, vai trabalhar, é a bomba de sódio e potássio. Então, meu diretor corta para a telinha. Isso aí. Então, vamos lá, gente. Nesse processo, as substâncias são transportadas com gasto de energia, com gasto de ATP. Quando ele fala dessa energia, ele está falando do ATP, tá bom? Que é um produto, né, da respiração celular. Mas em outra aula, vocês vão ter uma aula só sobre mitocôndrias, então vocês vão entender melhor como funciona esse ganho de energia, esse gasto de energia. Então, neste processo, as substâncias são transportadas com gasto de energia, podendo ocorrer do local de menor para o local de maior concentração. Que aí a gente fala que é contra o gradiente de concentração, tá fazendo o papel inverso, não tá de uma forma natural. Por isso, o gasto de energia. O exemplo que a gente tem aí é a bomba de sódio e potássio, que está indo contra a passagem, tá bom? Prosseguindo aqui, esse gradiente pode ser químico ou elétrico, como no transporte de íons. O transporte ativo age como uma porta giratória. A molécula a ser transportada liga-se à molécula transportadora. Isso quer dizer o quê? A proteína da membrana, olha aqui, proteína da membrana, como uma enzima se liga ao substrato, para que aconteça, né, esse transporte. Tá vendo? Lembra da porta giratória? A porta giratória seria como se fosse aquela porta do banco que gira. Isso mesmo. Então, ele vai agir para quê? Para que esse íon ele possa passar de um meio para o outro. No caso aí, né, a bomba de sódio e potássio. Vamos pensar aqui, ó, mais uma vez aqui, né, a portinha giratória. Então, a molécula transportadora, ela vai girar, que é essa molécula aqui que vai transportar, gira e vai liberar a molécula carregada no outro lado da membrana. Ela gira novamente, voltando à posição inicial. E nisso aí, pessoal, a gente tem um gasto da ATP, da energia para que essa molécula ela possa passar para o outro lado, tá bom? A bomba de sódio e potássio, olha aí, gente, o sódio e o potássio aí sendo representados, tá bom? A bomba de sódio e potássio liga-se em um íon, né, positivo de Na na face interna da membrana e o libera na face externa. Ali se liga um íon de potássio e o libera na face interna. A energia para o transporte ativo vem da hidrólise do ATP. A hidrólise do ATP dá energia, tá? ATP. Então, se vocês perceberem aqui, olha aqui, elas vão se ligar, né, em um íon de sódio na face interna da membrana e o libera na face externa. Ali, né, vai se ligar o íon de potássio e o libera na face interna. A energia para o transporte ativo vem dessa hidrólise. Por isso que esse gasto dessa energia para que aconteça, né, essa famosa bomba de sódio e potássio. Aí é um exemplo geral aqui, pessoal, tá bom? De como que acontece. Tá? A gente vai ter aqui, né, 3 íons. Vamos lá aqui, gente. 3 íons aqui, deixa eu ver se vocês conseguem ver. 3 íons de sódio, tá bom? Do citoplasma, une-se ao complexo proteico da membrana. Né? Aqui é a membrana plasmática, esses 3 íons vão se unir a esse complexo proteico. Bom, o que vai acontecer, gente, com esses 3 íons aqui? Ó? Nessa segunda etapa, ocorre a transferência de um fosfato energético para o complexo proteico. Abriu e, ao mesmo tempo, né, vai ter essa transferência desse fosfato energético, dessa energia, tá bom? Para esse complexo proteico aqui, ó. Os íons de sódio, que estavam aqui, né, na porção 2, os íons de sódio, são lançados, nesse momento aí, eles são lançados no meio extracelular, tá vendo? O meio extracelular é para o ambiente, como se eles fossem lançados para fora da célula. E nesse caso aqui, né, no ponto 4, 2 íons de potássio, aqui a gente já tem 2 íons de potássio,
do meio extracelular vai unir-se a esse complexo proteico. Então, a gente tem o lançamento do sódio para o meio extracelular, para fora da célula, e também a gente vai ter o quê? O potássio, que estava no meio extracelular, unindo-se ao complexo proteico, entrando aqui, ó. Tá vendo? O fosfato, né, já sem energia, nesse caso aqui, né, já não tem mais energia, liberta-se do complexo proteico, olha aqui, ó, se libertando aqui desse complexo proteico. Os íons de potássio são lançados no citoplasma, né, dentro da célula, passou pela membrana através, né, desse complexo proteico aqui, e eles são lançados para dentro da célula. E aí, gente, novamente vai iniciar-se o novo ciclo. Então, vai entrar, né, o sódio que está dentro da célula através dessa membrana proteica aqui, né, desse conjunto aqui proteico, ela vai ser lançada para fora, né, ela vai ser lançada para fora da célula, para o meio extracelular, e ao mesmo tempo eu tenho a entrada de 2 íons de potássio para dentro da célula, para o citoplasma, aqui, ó. Vocês estão vendo aqui nessa imagem. Bom? Prosseguindo, vou falar ainda de 2 outros tipos de transporte, a endocitose e a exocitose, tá bom? A endocitose e exocitose, enquanto que a difusão simples é facilitada e o transporte ativo são mecanismos de entrada ou saída para moléculas e íons de pequenas dimensões, as grandes moléculas ou até partículas constituídas por agregados moleculares são transportados através de outros processos, que são os processos que vão fazer com que esses agregados moleculares maiores possam entrar ou sair da célula. Mas como é que isso vai acontecer? Através do processo que a gente chama de endocitose ou exocitose. Endocitose, pessoal, é o processo de entrada dessas partículas e a exo é o processo de saída dessas partículas. Exocitose, para fora da célula. Bom? Prosseguindo, este processo permite o transporte de substâncias do meio extra para o intracelular, através de vesículas limitadas por membranas e que se dá o nome de vesículas de endocitose ou endocíticas. Tá bom? Mais uma vez aqui, só para finalizar, já estamos finalizando aqui a aula. Estas são formadas por invaginações da membrana plasmáticas, seguidas de fusão e separação de um segmento da membrana. Mais um ponto aí, tá bom? E há 2 tipos de endocitose e um tipo de exocitose. A endocitose ela pode ser dividida em pinocitose e fagocitose. A pinocitose ela seria partículas, digamos assim, líquidas, e a fagocitose a gente poderia considerar partículas sólidas que a célula vai englobar, enquanto a exocitose ela vai ter o que a gente chama de plasmocitose, né? Lançamento para fora da célula. Então, aqui um exemplo aqui que a gente tem, gente, da endocitose, né? Vamos pensar aqui nessas partículas aqui, né? Nós temos partículas. O que vai acontecer, gente? Vai haver uma invaginação da membrana. Ela vai englobar essas partículas, esses pinossomozinhos aqui. Tá vendo? Englobou. Vai formar essas vesículas aqui, aqui vai acontecer, né, o que a gente pode dizer assim, digamos, de digestão intracelular, através dos lisossomos, que são outras organelas que vocês vão estar estudando. Só mostrando aqui o esquema mesmo da endocitose para vocês, tá bom? Vamos aqui, né, pensar aqui além da pinocitose, da fagocitose agora. Já falamos da pinocitose, vamos falar agora da fagocitose. Aqui nós vamos ter uma partícula sólida. O que vai acontecer com a membrana plasmática e com essa partícula sólida? Professora, dá um exemplo aí. Vamos pensar nas nossas células imunológicas. Nós temos células imunológicas, por exemplo, os macrófagos, que têm essa capacidade, muitas vezes, de fagocitar pequenos micro-organismos. Por exemplo, bactérias que vêm atacar. Então, o que vai acontecer com esse tipo de célula? Muitas vezes eles vão vai estar formando o que a gente chama de pseudófitos, essa invaginação aqui. Tá? Esse prolongamento aqui da membrana. Para quê? Para que a célula consiga englobar, né, esse micro-organismo. Digamos que isso aqui poderia ser uma bactéria, esse fagossoma aqui poderia ser uma bactéria.
e a célula vai estar englobando para depois estar destruindo esse fagossomo. Isso aí também é um outro exemplo de fagocitose, isso mesmo. Vamos agora para um exemplo de plasmocitose. Quando eu falo de plasmocitose, eu estou falando do quê, gente? De lançar para o meio exterior, né? A plasmocitose tem a ver com a exocitose. Vamos ter uma aula mais completa, mais complexa, né? Que vocês vão estar vendo melhor esse lançamento, essa plasmocitose, essa exocitose, né? Então aqui, vamos já levar em consideração aqui que a gente tem aqui o bacilo digestivo, né? Houve essa digestão intracelular e a célula vai lançar para fora dela, através da membrana aqui, ó, esse produto final, esse lançamento aí de produto final, através, né, desse processo de exocitose. Eu sei, pessoal, que tem bastante termo, né, mas se você já souber, já identificar o que é o meio hipertônico e hipotônico, já tá, ó, legal. Se você entender que a difusão é um processo simples do meio de maior concentração para o meio de menor concentração, você já entendeu muita coisa. E se você entender mais ainda que a osmose ela vai acontecer com o solvente, com a água, que é a água que vai fazer a passagem de um meio para outro, melhor ainda. E já, se você também entendeu que o transporte ativo é um transporte que vai gastar energia da célula, porque ela vai estar fazendo como se ela estivesse fazendo uma força contrária contra o gradiente dela, também você está indo muito bem. E já eu volto aqui com vocês, tá bom?